Bom, professor, agora eu vou falar sobre um texto que é em inglês e que eu preciso de ajuda de um aplicativo para poder traduzir e espero que esteja certo. Bom, o texto é a evolução dos direitos de voto dos acionistas, né? A separação entre propriedade e consumo. Bom, eles tratam de uma ideia que pode parecer estranha hoje, mas que no século XIX não era comum aplicar a regra uma ação, um voto, que a gente conhece atualmente. Pelo contrário, né, muitas empresas adotavam regras que limitavam o poder de voto de grandes acionistas. E os autores eles mostram que essas restrições de voto não eram como se pensa hoje, para proteger os pequenos investidores contra os grandes. A ideia era outra, era proteger os acionistas como consumidores, não como os investigadores. Isso acontecia porque naquela época muitas empresas eram monopólios locais, né? Prestavam serviços essenciais como transporte, bancos, canais, seguros, e os principais acionistas eram justamente os comerciantes e fazendeiros que usavam esses serviços. Eles não compravam ações para lucrar com dividendos, sim para garantir o acesso estável e barato desses serviços que eram cruciais, né, para os seus negócios. Essas empresas funcionavam quase como uma cooperativa de consumidores. E limitar o poder de voto de quem tinha muitas ações servia para evitar que um investigador externo assumisse controle e começasse a explorar usuários com preços altos. Esse modelo que os autores chamavam de teoria da proteção ao consumidor ajuda a explicar por que as restrições de votos eram tão comuns e em certas indústrias, né, como estradas, pontes, canais, ferroviários, enfim, mas quase não apareciam na indústria manufatureira, por exemplo, né? E com o tempo essas restrições foram desaparecendo, porque o próprio Estado passou a assumir o papel de fornecer a infraestrutura, como estradas e pontes, né? Os mercados de capitais ficavam mais desenvolvidos e novas regras de concorrência e regulação surgiram. Então não fazia mais sentido manter regras de votos limitadas, porque isso começou a atrapalhar o acesso, né, das empresas ao capital. Os autores fizeram uma analogia com os dias de hoje, né? A gente está vendo algo interessante, que as grandes empresas como Google, Facebook adotaram ações como voto múltiplo, né? Que é o oposto das restrições antigas. Isso significa que os grandes acionistas têm mais poder do que os pequenos, ou seja, a gente pode estar entrando em um novo ciclo que a lógica do voto volta a se transformar. E a mensagem principal que o artigo tem, né, para entender é que a história da separação entre propriedade e consumo é tão importante quanto entender a separação entre propriedade e controle, né, que domina os debates sobre a governança de hoje.